Vivemos num mundo onde tudo é para ontem. A internet dá acesso fácil a todo tipo de informação. As soluções para os problemas têm de ser rápidas, os perfis aparentemente valorizados são os descomplicados e atraentes. O que era verdade há minutos atrás pode ter mudado. As relações também se transformaram. Na era chamada líquida, são muitas as alternativas, além da solteirice ou do casamento. E como é que lidamos com isso? Neste episódio do Ponto de Vista sobre excesso de informação, quem comenta é Alfredo Simonetti, médico psiquiatra, psicanalista e psicólogo. Simonetti desenvolve trabalho no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo. É autor de várias publicações sobre o tema. Entre as mais recentes, O Nó e o Laço, sobre o desafio dos relacionamentos atuais. Alfredo Simonetti, muito obrigada pela presença aqui no Ponto de Vista. Nós vivemos numa era de excessos. Há excesso de informação, excesso de disponibilidade das pessoas para, por exemplo, relacionamentos, excesso de remédios para tratar exatamente a angústia que vem de não conseguir lidar com o excesso de informação. Qual a saída para lidar com esse tipo de informação? Seja lá qual for a saída que a gente vai encontrar, ela é uma saída que vai acontecer através da tecnologia, através da informação e nunca ao invés da informação. Por que a gente pode fazer essa afirmação? Porque se a gente olhar a história de como o homem foi lidando com as tecnologias, não existe nenhuma grande tecnologia vantajosa que a gente tenha conquistado e abandonado. Por exemplo, nenhuma cultura que descobriu a roda abandonou a roda, nenhuma cultura que descobriu a escrita abandonou a escrita. Aí você pode pensar, mas a roda e a escrita não causavam grandes problemas e o excesso de informação causa. Então, uma outra comparação, o fogo. Eu acho que a comparação do excesso de informação ou da tecnologia é com o fogo. Ele é maravilhoso, você só tem que aguentar. Tem que tomar cuidado para não ser queimado por esse fogo da informação, dos contatos, da hiperconectividade. Mas ele, por outro lado, é maravilhoso. Então, esse mundo da informação e da hiperconectividade, ele é maravilhoso, você só tem que aguentar. E aí, seja lá como a gente vai aguentar, porque não tem ainda uma receita pronta, ele é muito novo, mas a gente sabe o que não funciona. Quais são os problemas? Você acaba de mencionar que esse excesso de informação gera problemas. O que aconteceu de geração para geração? Porque houve uma mudança de personalidade também devida ao excesso de informação. Quais são os efeitos na população? Eu penso que a gente tem 4 grandes problemas. Você tem uma ansiedade da informação, gerada pela informação. Você tem a solidão, que paradoxalmente essa informação trouxe para algumas pessoas, elas evitam um contato mais pessoal, mais presencial. Você tem um problema das crianças, o que a gente faz com as crianças em relação a isso, que todos temos a preocupação. E você tem o problema da confusão gerada por muita informação. Então são 4 grandes problemas. Podemos começar por essa questão da ansiedade. Pelos sintomas psiquiátricos? Nem ainda. Eu não digo dos sintomas psiquiátricos, porque senão a gente vai cair naquilo que algumas pessoas têm, que seriam as doenças. E eu acho que existe um sintoma normal do nosso dia a dia, que é a sensação, por exemplo, que você tem de que está sempre devendo, que você não está atualizada, que você não sabe tudo o que deveria, que você não leu tudo o que deveria. Eu sinto isso, por exemplo, o tempo todo, na profissão de jornalista. O que eu faço? Então, eu também sinto isso na profissão, eu sou médico, então, será que eu estou atualizado com tudo? A primeira coisa é a gente tem que falar assim, sim, é verdade, eu não estou completamente atualizado, porque não é mais possível. Essa é uma diferença, você falou das gerações. Há umas gerações atrás, a ética dizia para assim, olha, você não pode ter tudo o que você quer, porque não pode, que não existe, não dá. Hoje, essa frase não é verdadeira. Em tese, a pessoa pode ter tudo o que ela quer. O difícil é que ela não consegue aproveitar de tudo. Você pode ter todas as revistas que você quiser. Eu posso acessar todos os sites, mas eu não dou conta. Antes, o limite
era de fora. É porque não tinha tanta informação, a informação estava escondida, ou não tinha tantas publicações, ou não tinha tanto acesso às notícias. Hoje tem. Hoje, se eu não conseguir, é porque eu não consigo. Essa é uma ansiedade. Eu tenho que descobrir que o limite sou eu. Eu entro numa livraria, eu posso ter o livro que eu quiser. Só que eu não dou conta. Então esse é um problema que eu acho que a gente tem, que é a ansiedade da informação. A informação criando uma ansiedade na gente. Mas não tem jeito, viu? A primeira solução é a gente admitir que sim. Será que eu vou conseguir ser feliz incompleto? Sim, não tem outra saída. Porque a ideia de para ser feliz eu tenho que ser completo, vai nos levar aos sintomas psiquiátricos. A um extremo tal de busca, de estresse, de agonia, que aí você adoece. Mas antes de adoecer, todos nós passamos por essa dificuldade, né? Você mencionou também a questão das crianças. Não há mais como se isolar no topo de uma montanha, não ter sinal de internet, não ter acesso à informação. Como que os pais podem filtrar a informação que chega às crianças? Esse tipo de problema que a gente tem hoje, vamos dizer, de um mundo hipermoderno, com muita conectividade, com muita informação, ele provoca na gente uma certa sensação inicial de alarme, de desespero. Preciso fazer alguma coisa, o que eu vou fazer? E toda vez que a gente fica alarmado, a gente tenta saídas muito antigas e ineficientes. Então eu chamo essas saídas das saídas nostálgicas. Não vai funcionar você querer criar uma criança sem televisão, sem computador, sem celular, né? O que vai funcionar é encontrar uma maneira de limitar, de filtrar, de aproveitar isso. É a ideia do fogo. Eu tenho que conseguir, quando o fogo começou, imagine lá no tempo das cavernas, quando o homem começou a mexer com fogo, alguém pode ter dito, pare com isso, você está brincando com fogo, isso queima, isso explode, olha os incêndios que isso faz. Mas o homem devagarzinho e por um longo tempo, conseguiu de algum jeito domesticar o fogo, a ponto de que hoje você tem uma tecnologia, um palito de fósforo é de uma tecnologia fantástica. Nós não chegamos ainda no palito de fósforo da informação, mas é aí que nós temos que chegar. Mas respondendo na prática, uma coisa que já está estabelecida é limitar o fluxo, tem que ter o limite, mas não pode ser uma ausência, porque senão você cria uma criança com sérios problemas sociais, né? O alarme que os pais têm é porque eles estão avaliando os filhos por ele, e não pode. Vou dar um exemplo. Para a minha geração, que foi criada no papel, quando eu começo a ler ou a mexer com a informática, eu posso ter ficado assustado porque aquilo era novo para mim. E para uma criança que já nasceu no mundo digital, ela vai ter bem menos ansiedade do que eu, porque aquilo não é novo. Na verdade, ela ficaria ansiosa com papel e uma caneta. Sim. Então, os pais têm que tomar cuidado de quando estão querendo proteger os filhos, estão fazendo o que a gente sempre faz, né? Que é nos colocarmos no lugar, mas isso não vale. Do ponto de vista neuroanatômico, do cérebro, né? Um cérebro muito estimulado, ele entra em colapso, a não ser que ele tenha começado a ser estimulado progressivamente. Então, o meu cérebro estava acostumado, sei lá, com 10 milhões de bits por hora. Se você colocar 50, eu entro em colapso. Mas, se uma criança foi devagarzinho, sendo acostumada cada vez com uma dosinha um pouquinho maior, ela vai aguentar 100 milhões, sem entrar em colapso. Então, tudo isso a gente não sabe ainda, tá? Não existe ninguém que possa dizer o que é que vai acontecer com o cérebro dessas crianças, porque nós não temos ainda o tempo passando. Tudo que tem são especulações. Do mesmo jeito que existem especulações catastróficas, falando que essas crianças vão ficar problemáticas, existem outras que podem criar grandes oportunidades. Por exemplo, deixa eu explicar o que acontece no cérebro de uma criança que usa muito internet, usa muito celular. Ela melhora em umas coisas e piora em outras. No que ela melhora? Ela melhora em atenção, ou seja, ela é capaz de identificar os estímulos novos, ela melhora numa síntese visual, ela melhora em decisão rápida. No que ela piora? Em foco, ela não consegue mais ficar
naquilo, porque ela precisa rapidamente de um outro estímulo, e ela piora na elaboração. Mas aí nós temos que pensar, como é que vai ser o mundo em que essa criança vai viver? Vou lhe dar um exemplo. No hospital que eu trabalho, há 6 meses para cá, não temos mais prontuário de papel, só eletrônico, no computador. Então, uma criança que foi criada nesse mundo vai ter uma vantagem. Eu estou dizendo isso porque eu sou contra o desespero do alarme sem você ter entendido o que acontece. Porque toda vez que você fica desesperado, você tenta soluções nostálgicas. Não vai adiantar. Nós temos que ter uma solução para frente. Se você me perguntar qual é, eu vou dizer não sei direito. Porque nós temos que inventar essa solução. Mas essa ideia de viver numa aldeia, sem luz elétrica, sem fogo, não vai dar. A gente continua conversando daqui a pouquinho, eu vou pedir um rápido intervalo. Eu continuo conversando com o psiquiatra e psicanalista Alfredo Simonetti. O ponto de vista volta daqui a pouquinho, não saia daí. O ponto de vista sobre excesso de informação está de volta e eu converso com o psicanalista e psiquiatra Alfredo Simonetti. Então, sobre as personalidades que estão sendo criadas. Nós temos hoje várias mídias sociais, nós temos Twitter. Como entender a mente das pessoas, os amigos, as novas gerações que hoje têm a síndrome da instantaneidade, de que tudo seja resolvido naquele momento? A rapidez é uma coisa fascinante para o cérebro, para a gente, para o ser humano. Quando a gente tem um desejo, você não quer aquilo amanhã, você quer aquilo agora. Então, a evolução tecnológica permitiu que você tenha o estímulo e que você consegue fazer alguma coisa e ter um resultado na hora. O que vicia mais? Vamos pensar. Você jogar na loteria, que vai ter o resultado daqui a uma semana, ou uma máquina de caça-níquel, que você tem um resultado instantâneo. Vicia muito mais aquilo que é instantâneo. Porque os remédios, por exemplo, que viciam, são remédios que começam a agir em 15, 20 minutos. Remédios que demoram uma semana viciam menos. Então, a rapidez é um objeto de desejo do ser humano, porque o nosso desejo é um desejo instantâneo. Vai daí que a gente tem, então, uma tecnologia que oferece isso, as pessoas ficam muito mais atraídas, né, em coisas pequenas também, rápidas, porque uma notícia pequena, eu posso ter outra, posso ter a novidade. Então, a rapidez é irmã da novidade. E a novidade é uma grande paixão. Mas isso não tem reflexos na personalidade, porque não causa uma irritabilidade, uma baixa resistência à frustração, por exemplo? Se eu não tenho naquele momento, como que eu reajo? Sim, nós vivemos na época do instantâneo. O café instantâneo, a informação instantânea, né? Então, isso você já descreveu, você está dizendo se isso causa na personalidade. O que a gente vê, sim, que as pessoas ficam com essa tendência. Se você ia num restaurante e que demorava um tanto de tempo, você aprendia a esperar, hoje você espera menos. Mas não parece ser verdade que isso torne as pessoas doentes. Pessoas que explodem, que ficam agressivas, que perdem o controle, já eram assim antes. Não foi a possibilidade do instantâneo. A possibilidade do instantâneo deixa alguém mais nervoso, um pouquinho irritado. Tal. É preciso não confundir isso com essas pessoas que perdem o controle. Vou dar um outro exemplo. Tem gente que diz que a cibernética, a hiperconectividade, a virtualidade tornou pessoas solitárias. Sim, por um lado. Mas isso não justifica aquelas pessoas que passam a viver dentro de casa, que não têm mais amigos, que não saem, que só namoram pela internet. Essas pessoas, quando a gente vai ver, e eu posso falar disso porque tratamos de pessoas com essas dificuldades, né, já eram assim. Elas só estão usando a virtualidade da comunicação para resolver um problema. As pessoas, vamos dizer assim, que não têm essas patologias psiquiátricas, elas ficam um pouco mais recolhidas. Mas não é
totalmente, porque o ser humano tem duas grandes fomes. Eu tenho fome de contato e fome de privacidade. Eu quero beijar, mas quero ficar na minha. A própria relação sexual, não é isso? Eu vou ter um encontro profundo com o outro, mas daqui a pouco eu quero um pouquinho para mim. Porque, aliás, entre homens e mulheres dá uma grande encrenca, porque eles têm essa fome diferente, né? O homem, após o orgasmo, tem uma fome de privacidade rápida, e a mulher não, e ela entende isso como desamor. Então, todos temos uma pulsação de ir para o mundo e de se recolher. A vida virtual permite você controlar isso muito melhor. Exato, eu ia entrar nessa questão. Por que que a vida virtual é muito mais interessante ou parece muito mais interessante que a vida real? Porque é mais segura. Porque segura para o lado bom e para o lado ruim. O lado ruim é que seguro você produz encontros sob controle. Né? E a vida presencial é um encontro sob a surpresa do olhar do outro, do cheiro do outro, do incômodo. Será que vai gostar de mim? Então, e os aplicativos hoje eu só encontro quem eu sei um pouquinho que gosta de mim. Mas mesmo isso as pessoas acham que isso é novidade. Novidade nenhuma. O que era a paquera? A coisa do olhar. Antes de se aproximar, você tem que olhar. Se a pessoa olhou, eu olho. Não é assim hoje nos aplicativos, eu só vou se a pessoa deu like para mim, se eu dei like para ela. O que está mudando é a mídia, mas a estratégia está na mesma. Né? E assim, eu não concordo que a tecnologia está tornando as pessoas mais solitárias. Pode ser que sim, mas a gente tem que pensar que talvez a tecnologia esteja obrigando ou convidando a um novo amor, a um novo laço amoroso. E como é esse novo laço amoroso? Porque as possibilidades hoje, com a internet, com as mídias sociais, são infinitas praticamente. Então, a gente não sabe ainda. E é isso que cria ansiedade. Quando a gente não sabe uma coisa, a gente fica ansioso, fica desesperado e a gente quer resolver logo. E neste campo, não dá. Nós estamos testando, nós estamos experimentando. E toda vez que a gente testa e experimenta, a gente fica um pouco ansioso. Mas não dá para ser diferente. Porque a gente não sabe mesmo como é que isso vai, se isso vai gerar um amor mais legal do que o outro. Mas antes, a grama do vizinho que parecia mais verde era 1 grama, 2 gramas. Agora há uma floresta infinita de possibilidades. Alguns casais que eu conheço, por exemplo, reclamam muito que estão com a pessoa certa, mas que sempre tem aquela pulga atrás da orelha. Nossa, tem tanta gente interessante por aí, será que não vale a pena experimentar? Então, é porque assim, quando não tem remédio, remediado está. Mas quando tem remédio, você fica querendo um remédio melhor. E sim, essa é uma característica do nosso mundo. O nosso mundo oferece oportunidades de profissão, de conhecimento, de emparceiramento, né? Por exemplo, a sua avó, na geração da sua avó, ela só tinha 2 chances. Ou ela ficava para a tia, ou ela casava, né? Provavelmente a sua filha vai ter possibilidades inúmeras. A gente chama isso de mobilidade afetiva. E ainda estamos por descobrir se a mobilidade afetiva é uma coisa boa ou ruim. Num princípio, assim, o que está aparecendo é que é muito boa para as mulheres, porque elas vinham de um período onde não tinha mobilidade. Muita repressão. Por causa do que elas não ganhavam dinheiro, tinha que ficar naquela situação. O que libertou as mulheres o grande fator foi a possibilidade de ela não precisar do homem para sobreviver. Então ela vai buscar o homem para viver a coisa afetiva. Mas aqui nós estamos escapando do nosso tema da informação, né? Mas é que ele penetra nessa coisa do amor, da solidão. Nós temos que descobrir uma forma de usar essa tecnologia. E até descobrir a fórmula boa do fósforo, a gente vai bater cabeça, vai fazer coisas ruins, mas seguramente não vai dar para, por exemplo, viver o amor sem isso. Será que é mais fácil ou mais difícil na era do celular a traição? Parece que é mais fácil, mas parece que também é mais fácil pegar a traição. Antes da gente terminar a nossa conversa, eu queria colocar o assunto do amor líquido também e das relações líquidas, amizades e relacionamentos amorosos. Hoje, por conta, inclusive, das mídias sociais, tudo é muito rápido, tudo é eu não gostei, eu bloqueei,
o meu acesso às pessoas, teoricamente, é mais fácil e isso cria, como a gente disse aqui, uma imensa gama de possibilidades. As relações ficaram mais líquidas, menos palpáveis? Qual é a sua opinião? Sim, inegavelmente tem, né? Tem a ver com isso da mobilidade, as pessoas ficam menos nas relações, as relações duram menos, tolera-se menos sofrimento. O que não mudou, que isso é uma coisa interessante, né, que eu pude ver do meu trabalho, assim, né, da psiquiatria, da psicanálise, é o sofrimento amoroso. As relações duram menos, mas quando as pessoas se separam ainda dói muito e dói de um jeito parecido com antes. Então, às vezes você tem relações de, sei lá, um casamento de 2 anos e que aquilo acaba com uma dor muito parecida com o que eu via nas dores antigas. Sim, tem que ter mais estômago para suportar as dores antigas ou as dores atuais, porque antigamente também você era forçado a ficar num casamento infeliz. Então, hoje em dia, a pessoa... menor descontentamento eu saí. Sim, mas por que a pessoa ficava antes? Não é porque ela era mais corajosa, é porque ela não tinha opção, especialmente as mulheres. E hoje elas têm. Então, assim, eu costumo pensar que quem se separou sabe como é a dor da separação. E quem não se separou sabe muito bem, por isso até não se separou. Então, a dor parece que ela... Eu não diria que a gente tem uma dor da modernidade, você tem formas de se chegar nessa dor, mas essa angústia, eu acho que ela é muito básica assim, no ser humano. Isso a tecnologia não mudou. Antes da gente terminar a nossa conversa, qual o conselho que você dá para os angustiados com excesso de informação? É normal? É normal. A gente precisa se tratar? Não, o tratamento é para casos muito extremos, né? Quer dizer, essa talvez seja um outro excesso do nosso tempo, achar que as coisas são doenças. Nem todo sofrimento é doença. Então, para quem está angustiado com esse excesso de informação, a primeira ideia é assim, se você está angustiado porque acha que você não está bem informado, sim, é verdade, você não está. Se você está angustiado porque você acha que você pode perder oportunidades, sim, é verdade, você vai perder. Mas o desafio para a gente é como ser competente, mesmo mal informado, e como ser feliz, mesmo incompleto. Quais são as profissões, por exemplo, mais afetadas por essa nova onda de excesso de informação mundial? Eu estou para ver uma profissão que não tenha sido afetada. Então, todas são. Posso falar daquilo... Além da minha, claro. Da sua, né, de jornalismo. Posso falar da minha, por exemplo, de médico. Antes as pessoas tinham uma dor, não sabiam o que era, e eu no médico falei assim, doutor, o que é isso? Hoje elas têm a dor, vão na internet, descobrem o que é a dor, tem o nome, tem o remédio e o diagnóstico. E aí vão no doutor e falam assim, doutor, é isso mesmo? Então, o papel do médico mudou daquele que detinha o conhecimento e o paciente não tinha, para aquele que vai, vamos dizer assim, conferir, selecionar, porque esse é o grande papel hoje. A riqueza não é deter a informação, é saber onde separar a informação boa da não boa para aquele paciente. Então, nesse caso, eu acho que o médico está aprendendo a lidar com o excesso de informação. Muito obrigada pela sua presença aqui no Ponto de Vista mais uma vez. Obrigado. Eu conversei com o psicanalista e psiquiatra Alfredo Simonetti. A gente se vê no próximo Ponto de Vista. Até lá!